Eu estava fazendo uma viagem de carro no meu Mustang do Texas para o Arizona, para visitar meus irmãos. Normalmente, mantenho suprimentos de emergência no porta-malas, como água e ferramentas. Acho que estava seguindo o que você chamaria de uma rota cênica alternativa, porque gostava de dirigir em alta velocidade, com a capota abaixada, sem me preocupar com outros carros ou com a polícia. Era uma daquelas estradas completamente desertas, com uma pista em cada sentido e nada além de desertos, cactos e arbustos a perder de vista. Eu estava voando por essa estrada quando o carro começou a emitir esses sons preocupantes de estalos, vindo debaixo do capô, e o carro começou a dar pequenos trancos. Pisei forte no freio para reduzir a velocidade de 90 milhas por hora para uma parada não muito gradual. Saí do carro, abri o capô, fingindo que eu sequer saberia o que esperar ou como resolver o problema. Não havia fumaça, nada disso, mas eu não tinha ideia do que poderia ser o problema. Voltei para o carro para tentar ligá-lo novamente, com medo de que ele não funcionasse mais. Era um Ford Mustang antigo, então, naturalmente, tinha sua cota de problemas. Tentei ligar para a assistência rodoviária, mas percebi que não tinha sinal ali, no meio do deserto. Estava mais ou menos preso. Eu não tinha visto nenhum outro carro passar por mim naquela última hora de estrada, e fiquei com medo de pensar quanto tempo levaria para alguém aparecer. Esperei na beira da estrada, sentado no porta-malas do carro, literalmente por horas, suando muito. Minha esperança subiu quando vi o brilho de um carro refletindo a luz do sol vindo rapidamente na estrada, no horizonte. Desci do porta-malas e comecei a andar, acenando com os braços pedindo ajuda. Mas o carro não parou. Passou voando por mim. Pura maldade. Não consegui entender como alguém poderia deixar outro ser humano preso ali. Quando a noite chegou, a fome começou a bater. Nenhum outro carro passou desde o primeiro, e eu estava tentando matar a fome com as garrafas de água que tinha no porta-malas. Eventualmente, vi faróis se aproximando. Liguei o pisca-alerta do carro e, mais uma vez, comecei a acenar com os braços. O caminhão parou e um homem bem grande desceu. Eu disse a ele que meu carro havia quebrado e perguntei se ele entendia de carros. Mas ele não parecia muito interessado no carro. Parecia mais interessado em me perguntar se eu estava sozinho, para onde eu estava indo e por que eu não tinha simplesmente chamado por ajuda. Ele também perguntou se alguém sabia se eu estava ali. Essas perguntas certamente me deixaram desconfortável. Ele finalmente me ofereceu uma carona, mas, se ele estava tentando me deixar desconfortável, conseguiu. Entrei na caminhonete e começamos a dirigir. Ele disse que levaria um tempo até que um de nós tivesse sinal do telefone. Ele continuou me perguntando mais coisas, como por que eu havia decidido pegar uma rota secundária como aquela. Minutos depois, a caminhonete começou a desacelerar, e eu ouvi resmungar alguma coisa. Ele encostou na areia ao lado da estrada, olhou para mim e disse: "Esse pedaço de lixo quebrou." Aquilo não poderia estar acontecendo. Olhei para o homem e percebi que ele ainda estava me encarando. Passaram-se cerca de 5 segundos e ele ainda me olhava fixamente. Finalmente, ele me pediu para levantar o capô enquanto ele puxava a trava. Só posso descrever a situação até aquele momento como extremamente suspeita. Fui para a frente da caminhonete, mantendo uma certa distância da frente, e esperei ouvir o clique que indicaria que o capô estava destravado. Na minha cabeça, eu estava imaginando ele tentando me atropelar, e foi exatamente o que aconteceu. Quando dei um passo em direção à caminhonete para tentar abrir o capô, ouvi o motor rugir enquanto ele acelerava. Corri pela minha vida, reagi meio segundo depois, e se não tivesse feito isso, teria perdido minhas pernas, ou sido morto instantaneamente. Saí correndo no meio da escuridão, olhando para trás e vendo as luzes traseiras ainda ali. Então, ouvi tiros. Com certeza tiros disparados na minha direção. O homem estava tentando me matar. Estava escuro demais para ele me acertar sem sorte, mas eu achei que fosse morrer a qualquer momento. Corri o máximo que pude, e então me joguei no chão, tentando ficar o mais baixo possível. Ouvi o caminhão acelerando ao longe, e quando olhei, vi as luzes traseiras desaparecendo na estrada vazia. Eventualmente, adormeci à beira da estrada. O pesadelo só terminou de manhã cedo, quando acordei ao som de outra caminhonete passando. Acenei para eles, coberto de terra e areia. Graças a Deus, esse homem era normal. Ele e sua esposa me deram água e me levaram até a cidade mais próxima, onde pude chamar o guincho. Foram 45 minutos de volta até meu carro naquela estrada maldita, e depois, a mesma distância para levá-lo à oficina. Resumindo, essa foi a pior viagem e a pior experiência da minha vida. Acho que alguém tentar te atropelar e depois atirar em você não é algo fácil de se superar. Caminhei por todo o estado de Tennessee enquanto estava na escola lá,
e fiz boas memórias com uma garota na natureza. O Tennessee tem boas estradas que levam a trilhas populares e muitas trilhas menores que se ramificam delas. Às vezes, você precisa saber o que procurar em termos de marcadores de trilha, porque as mais interessantes estão sempre mais afastadas. Há uma cachoeira de primavera que desce por uma parede de granito coberta de musgo, derramando-se sobre um riacho raso que deságua em um lago de tamanho razoável. Fui até lá com uma amiga na última vez, e acabamos nos separando no caminho. Não faço ideia de como isso aconteceu. Nós dois estávamos fazendo trilha há mais de 10 anos. Já pensei nisso 1000 vezes, e tem que ser por causa de um sistema de bifurcação em uma parte da trilha. Para chegar ao topo da cachoeira, é preciso fazer um desvio mais longo, que tem uma velha grade de madeira e um sistema de bifurcação em 3 caminhos. Já tomei todos os 3 caminhos e acabei no mesmo lugar. Leva uns 3 ou 4 minutos para passar por eles e parecem corredores rochosos. Não pego mais o da esquerda porque tenho 90% de certeza de que aquelas manchas grandes no meio são sangue. Não quero saber o que aconteceu lá. É estranho, porque o caminho da esquerda é de longe o mais convidativo, com flores que florescem de videiras incrustadas no musgo que cobre as rochas. De qualquer forma, eu estava 45 segundos à frente dela e optei pelo caminho da direita. Então, percebi que deveria avisá-la para evitar o da esquerda. É realmente difícil voltar atrás, devido ao ângulo inclinado e algumas pequenas quedas que se tornam desfiladeiros estreitos. Acelerei e saí do corredor da direita, para onde o caminho do meio terminava. Gritei, mas não houve resposta. Então, ela pegou o caminho da esquerda. Corri até o corredor da esquerda, pensando que ela viu as manchas e se assustou. Para ser justo, parece que alguém foi espancado até a morte ali. Corri pelo corredor, mas ela havia sumido. Chamei seu nome, nada. E foi aí que meu cabelo se arrepiou. Eu literalmente não ouvi nada, nem pássaros, nem o som da floresta, nem mesmo o vento. Apenas eu e o som da água corrente. Tracei o caminho da esquerda até o final e notei algumas passagens laterais. Se você errar alguns dos saltos, vai acabar nessas pequenas cavernas, mas não havia ninguém lá, nem no meio. Decidi ir até o topo da cachoeira e de onde eu poderia ter uma visão aérea. Quando cheguei lá, Ashley estava sentada me esperando. Ela disse que pegou o caminho da esquerda com o guia da trilha. O quê? Não há guias de trilha lá. Existem guardas florestais, mas ela sabe a diferença. Eles não estariam naquele labirinto de rochas. O cara estava usando um uniforme e um boné de autoridade de trilhas. Ela entendeu o que eu estava pensando pela minha expressão e concordou que devíamos voltar o mais rápido possível, sem que precisássemos falar nada. É estranho quando você sabe que está sendo observado. Fingimos que íamos voltar ao carro rapidamente para pegar mais água, e eu deixei um pouco de comida para peixe em uma fenda, como sempre fazia, e fomos embora. Ela me mostrou uma passagem lateral estranha que não existia 1 ano antes, mas dava para atravessar o labirinto se mantivesse à esquerda. Em retrospecto, não deveríamos ter pegado outro caminho. Ela acha que ele vive nesses túneis. Ashley disse que ele tentou levá-la em uma direção diferente, mas ela apenas seguiu a luz e o viu parado no túnel enquanto ela seguia até o topo. Isso significa que ele estava lá enquanto eu procurava por ela, e isso significa que ela o seguiu antes de ver os respingos de sangue nas paredes e no chão. E essa nem é a parte mais perturbadora. A comida para peixes que deixei na fenda estava no capô do meu carro. A garrafa de água dela também sumiu. Ela tinha um mosquetão preso à mochila, então ele deve ter se aproximado e pegado em algum momento. Isso é estranho, porque somos caminhantes rápidos. Nunca mais voltamos lá, e nem vamos. Eu havia conseguido um emprego trabalhando para uma empresa nas montanhas, e eles me ofereceram uma cabana para ficar enquanto eu estivesse trabalhando lá. Era uma casa antiga, construída no lado de uma montanha e cercada por uma floresta. Eu morava no porão, que havia sido convertido em um pequeno espaço de convivência, com banheiro, cozinha, área para dormir e uma lavanderia. A lavanderia tinha um formato de um L e uma porta que dava para os fundos, diretamente para a floresta. Essa porta estava sempre trancada por dentro e era bastante difícil de abrir. Eu nunca usava essa porta e sempre a mantinha trancada. O resto da casa estava vazio, mas eu não tinha acesso a ele. Depois de um dia de trabalho, voltei para meu pequeno porão, planejando passar a noite lendo e jogando paciência. Apaguei o abajur e comecei a cochilar quando ouvi um barulho. Parecia o som de madeira rangendo. Ignorei, achando que era coisa da minha cabeça, mas o som se repetiu. Pensei que talvez algum dos armários da cozinha não estivesse bem fechado e tivesse aberto. Fui verificar, mas todos os armários estavam bem fechados. Abri o armário do quarto, pensando que algo ali pudesse ter feito barulho, mas novamente não havia nada. O último lugar a verificar era a lavanderia.
Abri a porta que conectava a casa à lavanderia e fui imediatamente atingido por uma rajada de ar frio da noite. Lentamente, virei a esquina e vi a porta que dava para o lado de fora balançando com o vento noturno. Tenho 100% de certeza de que essa porta estava fechada. Como mencionei antes, não havia como ela ter se aberto sozinha. Não sei o que aconteceu. Será que havia alguém esperando na lavanderia, esperando eu adormecer antes de sair escondido? Ou foi algo sobrenatural? De qualquer forma, foram poucas as vezes em que eu senti um terror tão genuíno. O Tennessee tem uns personagens bem peculiares na natureza. Havia uma floresta perto da casa dos meus pais, pela qual eu gostava muito de caminhar. Encontrei uma pequena clareira circular lá, perto de um riacho tranquilo, com uma grande pedra no centro, onde eu adorava sentar e ler meus livros. Acho que você poderia dizer que eu era uma criança solitária. Um dia, como qualquer outro, fui até a clareira, sentei na pedra, abri meu livro na página marcada e continuei lendo. Não era exatamente meio-dia, o fim do dia estava se aproximando, então a floresta começava a escurecer um pouco. Fui interrompido por passos atrás de mim. Coloquei o livro de lado e entrei nas árvores para ver se havia um cervo ou outro animal por perto. O que mais me preocupava eram os ursos negros, que sempre me assustavam quando criança. Ouvi mais passos, então segui silenciosamente naquela direção. O que quer que fosse, estava se movendo rápido, mais rápido do que eu conseguia ir, enquanto tentava permanecer quieto. Os passos desapareceram, e eu imaginei que o animal tinha se afastado, mas, contanto que não estivesse interessado em me incomodar, não me importava com o que era. Comecei a voltar para minha clareira, mas ainda assim, que a avistei entre as árvores, meu coração afundou no estômago. Havia alguém sentado na minha pedra, de costas para mim, e segurando meu livro. Não sabia se deveria me aproximar ou não. O homem falou em voz alta. Eu não gosto desse livro. E se virou para mim, como se soubesse exatamente onde eu estava. Mesmo assim, mesmo ainda estando atrás de algumas árvores. Ele disse, eu te vejo vindo aqui com frequência. Ele tinha um sorriso estranho, que me deixou ainda mais desconfortável. Meu eu de 13 anos não tinha um sistema de resposta de luta ou fuga. Apenas o instinto de fuga. O homem se levantou e deu 1 ou 2 passos em minha direção, e eu comecei a correr. Sabia o caminho de volta para casa com facilidade, e em poucos minutos estava lá. Naquela noite, ouvi uma batida na minha janela. Acordei apavorado e gritei pelo meu pai. Meu pai veio correndo, e quando contei o que aconteceu, ele saiu para verificar. Fiquei horrorizado quando ele voltou com o meu livro, o que deixei na floresta. Ele disse que o encontrou do lado de fora da minha janela. Dormi no quarto dos meus pais por cerca de 1 semana depois disso, e nem preciso dizer, nunca mais voltei para aquela clareira na floresta.